foi realizado mais uma sessão do júri do Fórum da Comarca aqui da cidade de Bacabal. Dessa vez, quem sentou no banco dos réus foi o Herbert da Silva, conhecido como Cabeludo, e também o Ricardo Rodrigues. Eles são acusados de ter cometido um crime de homicídio em 2015, onde vitimou aí um jovem identificado como Lucas, conhecido como Brasil. Na época do crime, o crime aconteceu no Caipirinha, ali nas imediações do Centro Cultural. E a arma utilizada foi uma arma de fogo, onde a vítima foi atingida, segundo o delegado da época, por aproximadamente 4 disparos de arma de fogo. O crime foi em 2015, há 10 anos atrás. E hoje, eles sentaram aqui no banco dos réus, o Herbert, conhecido como Cabeludo, que é o principal suspeito de ter executado o Brasil na época, né? E o Ricardo, que seria o companheiro do Herbert, que seria a pessoa que conduziu a motocicleta para ele cometer o crime. O resultado da sentença saiu agora há pouco, né? E o Herbert, o Cabeludo, pegou 15 anos em regime fechado. Como ele já passou aí uma parte preso, né? Já se encontrava preso, voltou para o presídio para dar continuidade aí à sua pena. Já o Ricardo Rodrigues, que seria a pessoa que pilotou a moto, pegou 4 anos e vai responder em liberdade. Aqui no Salão do Fórum, depois que foi proferida a sentença, a gente conversou com o doutor Humberto, que foi o juiz dessa sessão. E falamos também com o doutor Paulo Castilho, que foi o promotor de justiça. No tocante ao crime de homicídio qualificado por motivo torpe, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, os jurados, quanto ao acusado Herbert da Silva Nascimento, responderam positivamente por maioria de votos ao primeiro e segundo quesitos, reconhecendo a materialidade da autoria delitiva, e responderam negativamente por maioria de votos ao terceiro quesito, não absolvendo o acusado. Eis o relatório, passo à fundamentação. No que concerne ao crime de homicídio qualificado, registro em reverência à garantia constitucional da soberania dos vereditos do Tribunal do Júri, previsto na Constituição, os quesitos foram formulados e respondidos da forma acima. Dispositivo. À vista da decisão derivada da vontade soberana dos senhores jurados, declaro condenado o réu Herbert da Silva Nascimento nas penas do artigo 121, parágrafo 2º, incisos 1 e 4 do Código Penal, ao passo em que declaro também condenado o réu Ricardo Rodrigues dos Santos, nas penas do artigo 121, caput do Código Penal. Passo à dosimetria e individualização das penas, em relação ao condenado Herbert da Silva Nascimento. O tipo prevê como pena em abstrato a reclusão de 12 a 30 anos. Considerando o conjunto das circunstâncias judiciais acima, fixo a pena base em 12 anos de reclusão. Sucessivamente, na segunda fase, a circunstância atenuante referente à menoridade relativa, bem como circunstância agravante concernente ao motivo torpe, que, sendo igualmente preponderantes, devem ser compensadas, segundo o entendimento também do STJ. Na terceira fase, concorre causa de diminuição de pena prevista no artigo 29, parágrafo 1º do Código Penal, reduzindo em 1/3 em virtude da participação do acusado para a prática do crime, de modo que fixo a pena em 4 anos de reclusão, a pena definitiva em 4 anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime aberto, em consonância com o artigo, silêncio por gentileza, com o artigo 33, parágrafo 2º, linha C do Código Penal. Da prescrição, homicídio simples, condenado Ricardo Rodrigues dos Santos. Fim da dosimetria concernente ao acusado Ricardo Rodrigues dos Santos, se obteve a pena definitiva de 4 anos de reclusão, reprimenda esta que implica em prescrição no prazo de 8 anos, nos termos do artigo 109, inciso 4 do Código Penal. No caso em tela, constato que entre a prolatação do acordo que manteve a decisão de pronúncia até a data, já transcorreu mais de 8 anos, sem que houvesse a decisão suspendendo o processo e o prazo prescricional, de sorte que a pretensão punitiva encontra-se fulminada pela prescrição. Desta feita, sendo a prescrição causa de extinção de culpabilidade,
deve ser reconhecida e declarada de ofício a qualquer tempo e grau de jurisdição, por força do artigo 107, inciso 4 do Código Penal, que assevera que a punibilidade do acusado é extinta em caso de prescrição, decadência ou perempção. Assim, a medida cabível a ser tomada destes autos é a extinção da punibilidade do acusado Ricardo Rodrigues dos Santos. À vista do exposto, conforme no artigo 107, inciso 4 do Código Penal, declara extinta a punibilidade do réu Ricardo Rodrigues dos Santos em razão da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal. Nós estamos falando de um processo que, de certa forma, demorou um pouco para chegar nesse resultado. O crime ocorreu em 2015, nós estamos em 2025, mais de 10 anos a contar do crime até o julgamento agora. A primeira fase do processo ela foi rápida, em cerca de 10 meses os réus foram pronunciados, só que em decorrência das brechas que existem na nossa legislação, foi havendo recursos, este processo foi parar no Supremo Tribunal Federal, daí a demora a gente chegar nesse momento de plenário. No plenário, conseguimos demonstrar o que aconteceu, o Conselho de Sentença foi sensível às alegações apresentadas pelo Ministério Público e demonstrou para a sociedade daqui de Bacabal que esse tipo de conduta não é tolerado e deu a resposta devida ao caso. O Ministério Público está satisfeito com o resultado? Satisfeito pela sensação de que foi feita a justiça e torcer para que esse caso sirva de exemplo para inibir qualquer outro tipo de conduta semelhante. Como é que você faz também uma avaliação de todo esse trabalho do Ministério Público e do Tribunal de Justiça para dar prosseguimento a esses julgamentos que há muito tempo estão parados? Então, na verdade, nesse caso em particular, foram utilizados recursos, né? Daí o processo foi para o Supremo Tribunal Federal, foi para o STJ, então utilizaram de todas as ferramentas disponíveis no Código de Processo Penal, daí demorou. Mas aqui em Bacabal o processo correu rápido, em 10 meses, como falei, já tinha sido pronunciado. Então a demora, neste caso em particular, foi por conta disso. No mais, com relação à demora de outros casos, citei por conta do volume de processo, a demanda muito alta. Durante o plenário eu relatei, de acordo com o anuário da Justiça, nós estamos com 44 mil homicídios no Brasil no ano de 2024. 5 pessoas morrem a cada 1 hora de morte violenta aqui no Brasil. A Justiça ela não consegue dar conta nessa vazão de homicídios que ocorrem. Então, enfim, esse tipo de demanda ela só vai ser reduzida a partir do momento que a gente começar a demonstrar que esse tipo de crime não deve ser repetido, não deve ser tolerado. E o coautor, o Ricardo, embora tenha sido condenado, a pena dele foi reduzida por conta da participação e ele foi condenado a uma pena de 4 anos. Né? Essa pena, por sua vez, dado o andamento do processo, ela foi atingida pela prescrição e foi extinta a punibilidade do acusado, o sentenciado Ricardo. E nós temos muitos processos aqui na comarca de Bacabal e em outras comarcas também, que já tramitam há um certo tempo e nós precisamos findar esses processos, dando uma resposta à sociedade, aos próprios acusados, aos familiares das vítimas também. E esse é um esforço da Corregedoria para que a gente possa dar vazão a esse processo e finalizá-los com a maior brevidade possível. Roberto, obrigado. Só continuar aqui. Doutor, só queria que você desse continuidade e falasse para a gente sobre a condenação do Herbert no caso do Cabeludo. O Herbert, como eu disse, ele foi condenado a uma pena de 15 anos. Né? Ele já se encontra preso, foi condenado, eu mantive a prisão preventiva dele, a fim de que ele já comece a executar a sua prisão definitiva, né, a reclusão. E, como eu disse, a pena foi de 15 anos, então ele vai permanecer preso, ainda cabe recurso, os advogados poderão recorrer, mas a princípio ele vai aguardar preso o trânsito em julgado desse processo. Ele já estava preso há aproximadamente quantos anos? Ele já está há alguns anos preso já. O processo ele chegou até o STF via recursal, foi ao STJ também, mas a gente conseguiu, como eu disse, finalizar esse processo que já remonta aí aos anos de 2015, né? Os fatos foram em 2015. Então é um processo que se arrasta há bastante tempo, há 10 anos praticamente,
e a gente precisava finalizar esse processo e conseguimos. Quanto ao Ricardo? O Ricardo ele foi condenado, como a participação dele foi de menor importância, né, digamos assim, segundo entendimento do Conselho de Sentença, a condenação ficou no homicídio simples, com a redução de 1/3, ficou em 4 anos de reclusão. E daí, dado o andamento do processo, como eu falei, essa condenação, na verdade, a pena foi alcançada pela prescrição, né? Então foi extinta a punibilidade em relação ao Ricardo.